parce que nous ne comprenons pas não cela, entendemos essa liberdade, nous ne comprenons pas cette liberté, esse sistema que foi implantado pelo mundo, ce système qui a été implanté par le monde, coloca em nós também essa relação entre nós e Deus. nous met aussi cette relation entre nous et Dieu. E igreja, Et Église, isso é um grande problema. ça c'est un grand problème. Porque, meus irmãos, a gente Parce que mes começa, frères et sœurs, a gente começa a compreender que não tem comunhão. on commence à comprendre qu'il n'y a pas de communion. A gente começa a ver que cada trabalhador ele vai andar com aquele que agrada, o que faz o mesmo trabalho que ele. On va commencer à voir que ceux qui travaillent marchent avec les autres qui font le même travail, qui ont la même Porque profession o que lui. funcionário ele não sabe qual que é os projetos da empresa. Parce que le salarié, il ne connaît pas vraiment quels sont les projets de l'entreprise. Um funcionário ele não sabe o que o patrão dele está pensando e que outra empresa ele vai abrir. Un salarié ne pense pas forcément ce à quoi son patron pense ou quelle entreprise il va encore ouvrir. Ele não sabe de nada. Il ne sait rien. Ele simplesmente trabalha Simplement, il travaille para receber seu salário. pour recevoir son salaire. E quantas vezes nós perguntamos para irmãos dentro da igreja: Et combien de fois nous demandons à des frères et sœurs à l'église, você sabe o que Deus quer da sua vida? est-ce que tu sais ce que Dieu veut de ta vie? Ele vai falar: Et il va dire, Deus tem algo para minha vida? Dieu a quelque chose pour ma vie? Mas como é assim? Mais comment ça? Isso é bizarro. C'est bizarre ça. Deus não mandou a gente fazer as coisas? Dieu nous a pas juste demandé de faire les choses. E eu estou fazendo. Je fais les choses. Mas como assim Deus tem algo para minha vida? Ah, já sei. Comment ça Dieu a quelque chose pour ma vie? Attends, je Eu sais. faço as coisas certas na terra, Je fais les choses correctement sur terre porque aí eu vou morar no céu. parce que je vais habiter au ciel. Então eu preciso ser tão certinho aqui na J'ai terra, besoin d'être tellement sérieux ici sur terre porque se eu morrer, parce que si je meurs, eu vou pro céu. je vais au ciel. Ah, mas se eu errar um pouquinho, Ah mais si je fais une petite ah, eu erreur, perco a salvação. ah je perds le salut. Então a gente vive um relacionamento de medo. Donc on vit une relation de peur. E a gente nunca conhece o que o Pai realmente sente por nós. Et on ne connaît jamais vraiment ce que le Père a pour nous. E a gente faz tantas tarefas. Et on accomplit tellement d'obligations. Quantas tarefas Combien d'obligations, combien de choses nous faisons que nos pesa. qui nous pèsent. Mas o medo, La peur. mas é perder aquela recompensa. La peur, c'est de perdre cette récompense. Ah não, eu preciso fazer porque senão eu vou perder a minha recompensa. Ah non, j'ai besoin de faire parce que sinon je vais perdre ma récompense. E Cristo fala, Et Christ dit, já está cumprido. c'est déjà accompli. Eu já morri na cruz. Je suis déjà mort à la croix. Eu já te entreguei a salvação. Je t'ai déjà donné le salut. É pela fé. C'est par la Amém, foi. Jesus. É simplesmente pela C'est fé. simplement par la foi. Igreja, Église, uma das formas mais profundas que Deus fala com a gente une des manières les plus profondes par laquelle Dieu nous parle, é porque Ele nos chama para um relacionamento. c'est parce qu'il nous appelle à avoir une relation avec lui. Como pode nós pregarmos aqui em cima, Comment est-ce que nous pouvons prêcher ici même? nós falarmos de amor, Nous parlons d'amour, ou falar de outras coisas da palavra de ou Deus, parler d'autres choses de la parole de Dieu? se eu não vivo isso, Si moi je ne vis pas cela, eu sou o pior dos hipócritas. je suis le pire des hypocrites. Porque eu posso falar de uma coisa Parce que je peux parler de quelque chose que eu mesmo não conheço. que moi-même je ne connais pas. E olha que coisa interessante. Et regarde comme c'est intéressant. Quando Paulo fala no versículo 4, Lorsque Paul dit au verset 4, vós que vos justificais por meio da lei, está separado de Cristo e caístes da graça. vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quando Cristo nos salva, Quand Christ nous sauve, Ele nos chama para um relacionamento. il nous appelle à être en communion avec lui. E Ele quer se mostrar quem Ele é para você. Et il veut montrer qui il est, il veut te montrer qui il est. Ele quer mostrar a paternidade dele para Il você. veut te montrer sa paternité. Deus é Pai. Dieu est Père. E Ele quer mostrar que Ele te ama. Et il veut montrer qu'il t'aime. Ele quer te preencher. Il veut te remplir. Depois que isso acontece, Après que cela se produit, Ele vai começar a falar com você. il va commencer à te parler. Olha, eu tenho um plano para sua vida. Regarde, j'ai un plan pour ta E vie. eu quero que você faça isso. Et je veux que tu fasses cela. Eu quero que você ministre isso. Je veux que tu ministres cela. Eu quero que você vai por este caminho. Je veux que tu ailles pour ce chemin, par ce Porque a chemin. Bíblia fala que Ele já preparou, Parce que la Bible dit qu'il a déjà préparé, antes mesmo que existisse o mundo, avant qu'existe le monde, um caminho predestinado para mim un e para chemin você. prédestiné pour moi et pour toi. O mundo fala que nós nascemos do acaso, Le monde dit que nous sommes nés par hasard. mas isso é mentira. Cela est un mensonge. Você tem um destino. Tu as eu un destin. Tem um destino para tua Il vida. y a un destin pour ta Você vie. não nasceu por acaso. Tu n'es pas né par hasard. Mas se você Mais si toi, ainda não sabe, tu ne le sais pas encore, mas você está dentro da igreja, tu es à l'intérieur de l'église, você conhece os mandamentos da tu Bíblia, connais les commandements de la Bible, mas não conhece o que Deus tem para sua mais vida. tu ne sais pas ce que Dieu a pour ta vie. Deus fala, porque você se relaciona como um funcionário. Je dis parce que ta communion, ta relation, c'est celle d'un salarié. Você faz esperando algo em Tu troca. fais en attendant quelque chose en retour. Você acha que Deus te deve alguma Tu crois coisa.
crois que Dieu te doit quelque chose. Você acha que Deus é obrigado a te fazer alguma Tu coisa. crois que Dieu est obligé de faire quelque chose pour toi. Por isso você não consegue entender o relacionamento de filho com o Pour pai. cela que tu ne comprends pas la relation d'un père avec son Quando enfant. você entender que você não precisa fazer nada. Quand tu comprends que tu n'as besoin de rien faire. Nada. Rien. Nada. Rien. Simplesmente crer. Simplement croire. Você vai entender o que é Tu vas graça. comprendre ce qu'est la grâce. Existe homem no Antigo Il Testamento existe un homme dans l'Ancien Testament chamado Abraão. qui s'appelle Abraham. Que Deus falou para ele quando ele estava já velho. Et Dieu lui a dit lorsqu'il était déjà vieux, Eu vou te dar je filho. vais te donner un enfant. Na tua velhice. Dans ta vieillesse, A esposa dele son épouse já era idosa. était déjà aussi E âgée. para complicar, Et pour compliquer les choses, ela era estéril. elle était stérile. E Deus falou, mas eu vou te dar Et filho. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Eu vou te dar Je vais filho. te donner un enfant. Não vai pelo teu Ne esforço. va pas par tes forces. Não faz pelo que você acha que tem que Ne fazer. va pas parce que tu crois devoir Só faire. acredita em mim. Juste crois en moi. E esse Et homem, cet homme, pela sua força, par sa force, pela sua par lógica, sa logique, ele disse talvez Deus possa ser burro. il a dit peut-être... Il a dit peut-être que Dieu est bête. Então eu vou pegar a escrava Il pense que Dieu est bête. Donc je vais prendre mon esclave que a esposa dele entregou para ele que la femme d'Abraham lui a donné. e falou, vai lá, talvez a promessa aconteça desse jeito. Et la femme lui dit, tiens, va avec l'esclave. Peut-être que la promesse va s'accomplir de cette E manière. Deus falou, você entendeu tudo errado. Et Dieu lui dit, tu n'as rien Eu só te compris. mandei acreditar Je em t'ai mim. juste demandé de croire Eu en só moi. falei para você Je acreditar t'ai em juste mim. demandé de croire en E a moi. Bíblia fala Et la Bible que dit depois de tempo, que après un temps, Deus cumpre a promessa da vida Dieu de a Abraão. accompli la promesse dans la vie d'Abraham. Não sei o que aconteceu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Como uma idosa voltou a ser fértil. Comment est-ce que la vieille femme, Pode ser. la vieille femme est redevenue stérile, pardon. Não, Maravilha. não. Puta. Faz pra gente. Então, e agora imagina a igreja. Et maintenant imagine l'église. E ela gera filho Elle a un enfant depois da sua velhice. dans sa vieillesse. E ele simplesmente acredita. Il a simplement cru. Aqueles que estão chamados por Cristo. Ceux qui sont appelés par Christ. Ele não pediu para você fazer nada. Il ne t'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Ele simplesmente pediu, creia. Il t'a juste dit crois. É por isso que Paulo, C'est pour cela que Paul, no versículo 21 do capítulo 4, au verset 21 du chapitre 4, ele diz o il seguinte, dit ainsi, a partir do 22, perdão. à partir du verset 22, pardon. Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. Corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brandos de júbilo, em alegria, grite em alegria, tu que não passastes pela dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que aquela que tem marido. Assim são vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura, manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. À partir du verset 22. Galates chapitre 4. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre, du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, sois en fait femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Quant à vous, mes frères,
Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la famille. Aleluia. Então Deus não quer que nós façamos nada. Donc Dieu ne veut pas que nous fassions quoi que ce soit. Calma, que eu vou chegar, não é literalmente nada. Calmez-vous, ce n'est pas littéralement rien. Ele quer ter um relacionamento com você. Il veut avoir une relation, une intimité avec toi. Ele quer que você conheça quem é ele. Il veut que tu connaisses qui il est. Porque quando você descobriu o amor dele por você, Parce que lorsque tu connais son amour pour toi, quando você entendeu por que ele morreu na cruz por você, Aleluia. lorsque tu comprends pourquoi il est mort pour toi à la é croix, isso que Cristo quer de você. c'est ça que Christ veut de toi. Aí você vai conseguir entender por que nós temos que amar o nosso próximo. Et là, tu vas commencer à comprendre pourquoi nous devons aimer notre prochain. Qual que é a promessa da igreja? Quelle est la promesse de l'Église? Quando ele fala, nós somos filhos da promessa. Quand il dit vous êtes des enfants de la promesse. Porque no nosso meio tem o Espírito Santo. Parce que dans notre milieu, il y a l'Esprit Saint. O Espírito Santo, ele pode curar, L'Esprit Saint, il peut guérir, ele pode il libertar, peut délivrer, ele pode transformar a sua il vida, peut transformer ta vie, ele pode tirar você da depressão. il peut te retirer de la dépression. Mas por que muitas vezes Deus não age no nosso Mais meio? pourquoi beaucoup de fois Dieu n'agit pas en notre milieu? Porque ninguém que é filho, Parce que personne qui est enfant, como Paulo usou aqui essa ilustração da escrava, comme Paul utilise ici cette illustration de l'esclave, trazendo para nossa ilustração aquele que é en funcionário, amenant ici dans notre illustration de ceux qui sont salariés, aquele que só faz por medo por querer recompensa. celui qui fait seulement parce qu'il attend une récompense. Ele só espera, Il ne fait qu'attendre, mas ele não tem relacionamento. mais il n'a pas cette intimité. Agora o que tem relacionamento, Quand celui qui a une intimité, ele não trabalha, il ne travaille pas porque ele está conhecendo o Pai, parce qu'il connaît le Père. ele está conhecendo a vontade do Il Pai. connaît la volonté du Père. E Paulo fala, e qual é a vontade do Et Pai? Paul dit, quelle est la volonté du Que Père? vocês se amem uns aos Que vous outros. vous aimiez les uns les autres. Isso vai resumir toda a lei. Ça va résumer Amen. toute la loi. Ontem na nossa consagração, Hier, lors de notre soirée de prière, o nosso irmão Micael orou pela nossa irmã Daisy. notre frère Michael a prié pour notre sœur Daisy. E ela foi curada da dor que ela estava Et elle a été sentindo. guérie de la douleur qu'elle E sentait. quando eu cheguei em casa, eu fiquei lembrando desse ato. Et lorsque je suis retourné à la maison, je me suis rappelé de cet acte. E eu falei, uau, Deus, que legal que você Et fez. je me suis dit, waouh Seigneur, c'est super ce que tu as Que fait. legal que você está curando no nosso C'est meio. super parce que tu es en train de guérir au milieu de nous. Só que ele me perguntou, Sauf qu'il m'a demandé, você está mais impressionado com a cura? tu es plus impressionné avec la Ou guérison você está feliz que agora tua irmã está podendo andar e fazer as coisas que ou ela est-ce tem que que tu es fazer? heureux parce que ta sœur maintenant elle peut marcher correctement et faire tout ce qu'elle peut faire? Porque ce se qu'elle doit você faire. estiver mais preocupado com a cura, Parce que si tu es davantage préoccupé avec la guérison, você não entendeu qual que é o propósito da cura. tu n'as pas compris quel est l'objectif de la guérison. Porque você tem que amá-la. Parce que tu dois l'aimer E por amá-la, et par amour pour por elle, querer ver ela bem, parce que tu veux la voir é por bien. isso que em amor nós oramos C'est por pour ça ela. qu'en amour nous prions pour elle. E quantos problemas tem no nosso meio Et aqui? combien de problèmes il peut y avoir au milieu de nous? Quantas dificuldades tem no nosso meio aqui? Combien de difficultés il y a au milieu de nous? E quando nós ouvimos irmãos falando, ah, mas eu tô sofrendo sozinho. Et les frères et sœurs peuvent se dire, ah mais je souffre tout seul. Mas porque quando acontece disso, Mais parce que quand il se passe quelque chose, porque muitas vezes dentro de uma igreja pode ter muitos funcionários parce que parfois dans l'église il y a beaucoup de salariés e não filhos. et pas d'enfants. Porque os filhos, Parce que les enfants, eles trabalham com relacionamento de amor. ils travaillent avec des relations d'amour. Independente se você faz algo pra mim ou não. Indépendamment si tu fais quelque chose pour moi ou non, Se você trabalha ou não. si tu travailles ou non, Se você serve ou não. si tu sers ou pas, Eu continuo te je amando. continue de t'aimer. Porque dentro do relacionamento do reino, Parce qu'à l'intérieur de ces relations du royaume, não é mais, eu não gosto de uma pessoa pelo que ela faz. je n'aime pas quelqu'un parce qu'elle fait quelque chose, Mas eu amo por quem ela é. mais je l'aime parce qu'elle est. Ah, é difícil. Ah, c'est difficile. É difícil amar uma pessoa quem ela é. C'est difficile d'aimer quelqu'un pour ce qu'elle est. Porque você vai ver a podridão dela. Parce que tu vas voir aussi la misère de cette Você personne. vai ver as dificuldades Tu vas voir dela. les difficultés de cette personne. Você vai ver que às vezes não é fácil conviver com Tu vas voir ela. que c'est difficile parfois d'être en
communion avec Mas cette é nesse personne. momento que o amor é Et c'est en aperfeiçoado. cet instant que l'amour est perfectionné. E Deus, ele começa a crescer dentro da Et igreja. Dieu commence à grandir au milieu de l'église. Quando esse amor começa a ser aperfeiçoado. Quand cet amour Amen. commence à être perfectionné. Não pelo que você faz, Pas par ce que tu fais, mas por quem você é. mais par ce que tu es. E meus irmãos, eu Mes queria, frères et no sœurs, final, j'aimerais pour terminer, eu queria ler em Mateus, fazer uma menção em Mateus 14, j'aimerais simplement mentionner Matthieu chapitre 14, que diz o seguinte. qui dit ainsi. Só para vocês entenderem um pouco do contexto, Juste pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Jean-Baptiste venait d'être décapité. João Batista, ele foi morto. Jean-Baptiste a été tué. E ele era primo de Jesus. Et il était cousin de Jésus. Ele era íntimo de Jesus. Il était très intime avec Jésus. E aí a Bíblia vai dizer que após Jesus receber essa mensagem, Et la Bible va nous dire qu'après que Jésus ait reçu ce message, ele foi pro deserto il est parti dans le désert. e ele ficou sozinho. Et il s'est retrouvé seul. Só que a Bíblia fala que depois disso a multidão o seguia. Sauf qu'on nous dit qu'après cela, la multitude suivait Jésus. E a Bíblia fala que Jesus teve compaixão da multidão. Et la Bible dit que Jésus a eu compassion de la multitude. E eu comecei a me perguntar, Et j'ai commencé à me demander, pai, Père, você acabou de perder alguém da tua família. tu viens de perdre quelqu'un de ta famille. Você acabou de descobrir que alguém da tua família foi morto. Tu viens de découvrir que quelqu'un de ta famille a été tué. E mesmo assim as pessoas estão te procurando porque querem pão e Et peixe. même comme ça, les gens te cherchent parce qu'ils veulent la multiplication des pains et des poissons. As pessoas não estavam preocupadas com a dor de Jesus. Les personnes n'étaient pas préoccupées avec la douleur de Jésus. As pessoas não estavam preocupadas se Jesus estava bem ou não. Ils n'étaient pas préoccupés si Jésus était bien ou non. Eles queriam o pão. Ils voulaient le pain. Não interessa se o parente dele morreu. Peu importe si quelqu'un de sa famille est mort. Não interessa se alguém da tua família está bem ou não. Peu importe si quelqu'un de ta famille est bien ou pas. Um relacionamento de funcionário. Une relation de salarié. Ele vai perguntar, eu Ele vai quero demander, que você faça. Je veux que tu fasses. Mas a Bíblia fala que Jesus teve Mais la misericórdia. Bible dit que Jésus a eu miséricorde. E a misericórdia de Cristo o alcançou de tal Et la maneira miséricorde de Christ les a touchés de telle manière que mesmo assim Deus deu de comer para aquele povo. que même comme ça, Jésus leur a donné à manger à ce moment-là. Igreja, o que eu comecei a compreender? Église, ce que je commence à comprendre avec ça, Que o amor de Deus, que l'amour de Dieu, ele é tão constrangedor, il est tellement touchant, tellement puissant. ele chega a ser tão, como pode dizer, tão, não é concebível na nossa mente, On ne peut pas, on n'arrive pas à le capter, à le comprendre avec notre intelligence. que mesmo assim Cristo nos chama para amar. Et même comme ça, Dieu nous appelle à aimer. Porque ele vai dizer para o discípulo, Parce qu'il va dire à ses disciples, quem consolou Jesus naquele momento? qui a consolé Jésus à cet instant? Quem foi que orou por Jesus, perguntou se ele estava bem? Qui a prié pour Jésus en cet instant, se demandant s'il allait bien? Naquele momento, quem consolou ele foi o próprio Pai. En cet instant, celui qui l'a consolé, c'est le Père lui-même. Às vezes, nós seremos consolados pelo próprio Pai. Parfois, c'est le Père lui-même qui va nous consoler. Mas enquanto ainda a pessoa está na mentalidade de funcionário, Mais quand les personnes sont encore dans cette mentalité de salarié, ela não sabe o que é amar. elle ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Ela não aprendeu. Elle n'a pas appris à aimer. Ela aprendeu a fazer, Elle a appris à faire. mas ela não aprendeu a se relacionar. Mais elle n'a pas appris à être en communion avec les autres. E Jesus, sabendo disso, Et Jésus, sachant cela, ele não pediu muitas coisas deles. il n'a pas attendu beaucoup de choses d'eux. E eu descobri para transformar um funcionário em filho, Et j'ai découvert que pour transformer un salarié en fils, você precisa amar. tu as besoin d'aimer. Porque quanto mais ele vai recebendo amor, Parce que qu'en plus, il va recevoir de l'amour. e mesmo que ele fez tudo para você estar longe, Et même s'il a tout fait pour que tu sois distant de lui, você continua amando. tu vas continuer de l'aimer. Uma vez, Une fois, na minha casa, meu irmão ele tinha problema com alcoolismo. à la maison, chez moi, mon frère, il avait un grand problème avec l'alcool. Ele era alcoólatra. Il était alcoolique. E muitas vezes eu vi meu irmão jogado na rua. Et beaucoup de fois, j'ai vu mon frère qui était allongé par terre dans E la quando rue. ele chegava, ele bagunçava dentro de casa. Et lorsqu'il rentrait à la maison, il mettait un bazar dans la maison. E um dia eu falei pro meu pai. Et un jour, j'ai dit à mon père, Falei assim, eu falei, pai, eu não aguento mais essa j'ai situação. dit, papa, j'en ai marre de cette situation. Pega o Marcos, Prends Marcos, joga ele, expulsa ele de casa. et jette-le à l'extérieur, jette-le de la maison, expulse-le de la maison, Manda ele embora. jette-le dehors. Meu pai disse, Et mon père a dit, filho, se eu fizer isso, fils, si je fais cela, eu tenho que jogar minha Bíblia junto. je dois aussi jeter ma Bible dehors. Porque eu não vou acreditar naquilo que eu prego. Parce que ça veut dire que je ne crois pas à ce en quoi je prêche.
E meus irmãos, eu vi que por meio do amor, Mes frères et sœurs, j'ai vu qu'à travers l'amour, eu vi a paciência que meu pai tinha. j'ai vu la patience que mon père avait. E eu via que muitas vezes quando ele queria ser mal educado com meu irmão, bater no meu Et j'ai irmão, vu que des fois, lorsqu'il voulait être dur ou lorsqu'il voulait même taper mon frère, eu via que ele orava pedindo força ao Espírito Santo. j'ai vu qu'il priait pour demander des forces au Saint-Esprit. Hoje meu irmão está liberto. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Hoje meu irmão está casado. Aujourd'hui, mon frère est marié. E hoje meu irmão serve a Cristo. Aujourd'hui, mon frère sert Christ. E eu fiquei pensando nisso. Que ponto tocou meu irmão a ele ser liberto? Et j'ai réfléchi à ça et je me disais, qu'est-ce qui a touché mon frère pour qu'il soit délivré? E aí eu descobri que foi por meio do amor. Et j'ai compris que c'était à travers l'amour. Igreja é difícil. Église, c'est difficile. Talvez alguém aqui está pensando, não, Daniel, não dá para amar desse Peut-être ponto. qu'ici, il y a quelqu'un qui se dit, Daniel, c'est pas possible d'aimer à ce point. Não, isso é ridículo. Non, ça c'est ridicule. Quem não me agradar, eu já vou jogar para fora. Celui qui ne m'est pas agréable, je vais déjà l'expulser, je vais déjà l'éloigner de moi. É verdade, eu também faria Et isso. c'est vrai, moi aussi je ferais cela. Mas quando você vai no Pai, Mais quand tu vas dans la présence du Père, e na hora que você fala dos problemas com o Pai, et au moment où tu partages tes problèmes avec le Père, você vai sentir dentro de você a graça te tu vas invadindo. sentir à l'intérieur de toi la grâce E qui você agit. vai ver que não é você que Et tu vas ama, voir que ce n'est pas toi qui aimes, mas é o amor do Pai através de mais c'est você. l'amour du Père à travers toi. Porque você tem relacionamento com o Parce Pai. que tu as une communion avec le Então Père. quando nós temos uma igreja que não tem comunhão, Donc quand il y a une église qui n'a pas de communion, é uma igreja que não tem intimidade c'est com une o Pai. église qui n'a pas une intimité avec le Père. Ela até faz as coisas, Elle peut faire beaucoup de mas choses, ela não se relaciona com o dono das coisas. mais elle n'a pas de communion avec celui qui est le chef, le responsable de tout. Mas quando a gente vê quem tem comunhão com o Pai, Mais on voit que ceux qui ont une communion avec le Père, ele tem comunhão com o próximo. il a aussi une communion avec son prochain, Ele demonstra o seu amor. parce qu'il démontre son amour. Igreja, eu encerro lendo um texto. Église, je termine avec seulement ce texte. Um hino que falou muito comigo. C'est un chant qui m'a beaucoup parlé. Ah, esse louvor falou muito comigo. Ah, cette louange, elle m'a beaucoup parlé. Porque eu também tinha a mentalidade de escravo. Parce que moi aussi, j'avais une mentalité d'esclave. Ah, quantas coisas eu fiz para Deus esperando que Ele me recompensasse. Combien de fois j'ai fait des choses pour Dieu en attendant qu'il me récompense? Quantas vezes eu já fui orar para Deus falando, eu sou teu servo, Combien de fois j'ai prié Dieu en disant, je suis ton serviteur, eu pago o preço, j'ai payé le prix, você merece me dar isso. tu dois me donner ça. Que ridículo. Comme c'est ridicule. Cara, e quantas coisas eu fiz. Et combien de choses j'ai E fait. Deus falou, eu não te pedi para fazer Où isso. Dieu me dit, je ne t'ai pas demandé de Mas faire eu queria ça. ser aceito pelos outros. Mais je voulais être accepté par les autres. Eu queria ser amado pelos Je voulais outros. être aimé par les Eu autres. queria ser abraçado pelos Je voulais outros. être embrassé par les autres. E eu fazia um monte de coisa que Ele não me pediu Et je para faisais plein fazer. de choses qu'il ne m'a jamais demandé de E faire. quando que eu parei? Et quand je me suis arrêté, Quando eu senti esse amor preenchendo dentro de mim. quand j'ai senti cet amour qui m'a comblé, E eu disse, não, nada mais me et je me suis dit preenche. non, rien d'autre me comble. Eu não preciso provar nada para Je ninguém. n'ai rien besoin de prouver à Porque eu personne. descobri que eu sou Parce que j'ai filho. découvert que je suis un enfant. E por ser Et filho, parce que je suis un eu enfant, faço por amar meu pai. je fais parce que j'aime mon père. E eu amo não esperando algo em troca. Et j'aime ne rien attendre en retour. Porque ele já me deu tudo. Parce qu'il m'a déjà tout donné. E essa música fala assim: Et cette musique, elle dit ainsi. tanto que eu trabalhei, J'ai tant travaillé. tanto que eu me Je desgastei, me suis tellement fatigué. tanto que o sol me queimou, Le soleil m'a tellement brûlé. cuidando da vinha que não era minha, En m'occupant de la vigne qui n'était pas la mienne. tentando achar o meu valor, En essayant de trouver ma valeur. tentando impressionar. En essayant d'impressionner. Será que um dia eu poderia ser Est-ce suficiente? qu'un jour je pourrais être suffisant? E aí ela fala, em casa, Et elle dit à la maison, na mesa, à la table, em meio aos meus au irmãos, milieu de mes frères et sœurs, eu descobri a extensão do teu amor. j'ai découvert l'extension de l'amour. Sem palcos Sans scène ou nem aplausos, ou sans applaudissements, longe da multidão, loin de la multitude, eu descobri que sou aceito por Cristo. j'ai découvert que je suis accepté de Christ. Eu carrego o nome da família de Je Cristo. porte sur moi le nom de la famille de Christ. Eu não preciso fazer algo para ser Je aceito. n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour être accepté. Eu já sou Je aceito suis pelo déjà Pai. accepté par le Père. E Ele diz, a tua mesa cura, Et il dit ta table guérit. a tua mesa
mesa a À cura. ta table, il y a la guérison. Aqui tem vinho e tem pão. Ici, il y a du vin et du pain. Aqui tem um lugar para mim. Ici, il y a une place pour Sabe moi. o que é a mesa, igreja? Tu sais c'est quoi la table, O église? pai está te perguntando, vem como você tá. Le Père te dit, viens comme tu es. Eu não exijo coisas de Je você. n'exige pas des choses de ta Eu só part. peço que você creia. Je te demande juste de croire. Porque eu só quero que você tenha um relacionamento. Parce que je veux juste que tu sois en relation avec moi. Porque quando fala mesa, Parce que quand on parle de la table, na mesa é onde a gente compartilha o que nós temos do alimento. la table c'est là où on partage l'aliment. Nós vamos compartilhar hoje a ceia de Aujourd'hui, on Cristo. va partager la scène de Christ. Mas não tome apenas como um ritual. Mais nous ne l'avons pas ici simplement comme un rituel. Como um funcionário que hoje é ceia, eu tenho que tomar. Comme des salariés, ah aujourd'hui c'est la Sainte Seine, donc je dois prendre la Sainte Seine. Mas que você reflita, eu estou tendo comunhão com Et que Cristo. tu réfléchisses, est-ce que je suis en communion avec Christ? Eu estou sabendo o que é amor de Cristo em mim. Est-ce que je sais ce qu'est l'amour de Christ en moi? Eu estou tendo comunhão com os meus Est-ce que irmãos. j'ai de la communion avec mes frères et Porque sœurs? esse é o relacionamento profundo de Cristo. Parce que ça, c'est la relation profonde avec Christ. A tua mesa cura. Ta table guérit. A tua mesa À cura. ta table, il y a la guérison. E ela só termina dizendo: E os meus termina. esforços não compram Deus. Et elle termine en disant, mes efforts n'achètent pas Dieu. Os meus esforços nunca te comprarão. Mes efforts ne t'achèteront jamais. Porque eu descobri Parce que j'ai découvert que eu sou aceito por ti. que je suis accepté de moi. Igreja, que Deus abençoe. Église, que Dieu vous bénisse. Amém. Amen.